Olá, e aqui estamos em mais um Minutos Terapêuticos. Eu quero contar para você que nessa minha trajetória profissional, eu sou procurada por um número grande de pessoas que trazem queixas parecidas, embora em contextos bem diferentes. Essas pessoas costumam relatar que se sentem aborrecidas, entristecidas com elas mesmas, às vezes sentem raiva e comentam que sentem a realidade, sentem os desafios de uma maneira muito intensa, muito emocional. E aí, em vez de serem assertivas diante da realidade, elas são muitas vezes reativas. Às vezes essas reações são pautadas no medo, então a pessoa se sente congelar, ou então ela foge, ou ainda quando vai expor os seus sentimentos, as suas emoções, cai num choro convulsivo e depois me diz: puxa, eu falei muito menos do que eu gostaria de ter dito, do que eu deveria ter dito. Outros têm uma reação pautada na agressividade, têm rompantes de cólera, de ira. E passado o caos emocional ou relacional, elas comentam: poxa, falei demais, deveria ter falado menos. Então, existe um descompasso, né, nessa balança entre aquilo que chega, que precisa ser resolvido, precisa ser olhado, precisa ser solucionado e a forma como se reage. E aí o que acontece? E essas pessoas também comentam isso. É que ao invés de resolver, acabam aí piorando a situação, então o drama aumenta, ou ainda se ele nem existia, passa a existir e o sofrimento se estende. E essas mesmas pessoas comentam: eu já me dei conta, não queria mais seguir por essa trilha, queria fazer diferente. Gostaria de ser mais assertiva, menos emotiva. Então, claro, nós fazemos aí uma trilha psicoterápica, vamos cuidando disso tudo, cuidando dessas demandas. Mas faz lembrar, aqui falando com vocês, me lembrei do apóstolo Paulo de Tarso. Lá na carta para os Romanos, ele escreveu assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Veja que o conflito sempre esteve aí na mente humana. E o mesmo Paulo também escreve que quando ele era menino, ele percebia a vida, ele reagia na vida como um menino. Mas depois, quando se tornou um homem, um adulto, ele começou a perceber a vida, a sentir a vida como um homem e também se comportar no mundo como um homem. E aí vem a grande pergunta: por que será que às vezes nós damos conta da realidade, conseguimos ser mais racionais, conseguimos ser realmente assertivos e em outros momentos não? Quem vem ao nosso socorro é um psiquiatra canadense, Eric Berne, que no final da década de 50 ele lança a sua teoria, o seu método psicológico chamado análise transacional. A análise transacional em si não vai nos importar aqui nesse vídeo, mas o alicerce dessa teoria, o arcabouço, diz o seguinte, que no nosso plano mental, no nosso ego, segundo ele, nós temos 3 estados diferentes e os 3 são inconscientes. Algo como 3 personagens que estão dentro de nós, que nós não conhecemos, na verdade nós não temos consciência sobre eles e que vez ou outra são esses estados ou esses personagens do ego que vão aí entrar em relacionamento com o mundo. Disse o Eric que nós temos um eu criança, que se forma, claro, na nossa infância, logo depois do nascimento já começa a se formar esse eu criança, e que esse estado do ego, muitas vezes, claro, sente medo, se sente enfraquecido diante da realidade. A nossa criança ferida, internalizada, quando nós somos crianças, estamos ainda muito vulneráveis, muito abertos às experiências e tudo nos parece maior até do que é, claro. Existe um outro aspecto, um outro personagem, um outro estado que ele chamou de eu pai crítico. Vamos colocar aí a palavra crítico para ficar ainda melhor definido para nós. O eu crítico ele também se forma na infância, mas são outros aspectos. Esse eu crítico ele tem a ver com as regras morais, com as leis, com os valores. Então a criança vê os adultos interagindo e o tempo todo
julgando, condenando, criticando. E aí, a criança percebendo que isso é o correto, isso vai sendo interiorizado, sendo introjetado. Percebam que tanto o eu criança como o eu crítico, olha eu apontando para trás, eles se formam lá no passado. E por isso eles não têm força, eles não conseguem resolver nada no momento atual, no momento presente, quando já somos adultos. O Eric Berne comenta que nós temos um terceiro estado do ego, terceiro personagem, que é o eu adulto. O eu adulto, ele realmente é aquele que recebe o que está fora, no mundo, capta, ele vai analisar no banco de dados aí quais recursos, quais ferramentas existem para resolver. Ele não é emocional, ele simplesmente é funcional, ele vai lá e resolve. Então, um exemplo bem banal é aquele lado nosso que, quando encontra uma torneira aberta na cozinha, vai lá e fecha. Está resolvido. E depois, num outro momento, é importante conversar com quem deixou a torneira aberta, só explicar, olha só, né? Acho que ficou lá aberta. Vamos prestar mais atenção, isso é importante. Então, o eu adulto é aquele lado nosso que resolve e não deixa a coisa ficar maior do que ela é. Porém, quando é a criança, o eu criança, ou quando é o eu crítico vai ficar nas acusações, vai para a briga, vai para as discussões, o eu criança vai para para aquele derramar emocional, para as lágrimas, para os lamentos, para o medo. Então, como fazer para resolver essa situação? Primeiro, como eu digo, venho dizendo também nesses vídeos aqui, nesse programa, muito importante trazer isso à consciência, muito importante entender que temos esses aspectos e que esses aspectos realmente se mostram ao mundo com muita frequência e que é preciso tomar as rédeas da própria vida, tomar a vida nas próprias mãos. Para conseguirmos isso, claro, nós cuidamos dessa criança ferida. Nós cuidamos desta criança que está cheia de raivas, cheia de dores. E para isso existem muitos caminhos. Hoje temos aí métodos, teorias que estão disponíveis para todos. O que é mais importante? Querermos mudar, percebermos que isso está disfuncional. E aí então, trazendo isso à consciência, podemos, claro que podemos, mudar, curar e fazer novas escolhas. É isso. Um abraço e até a próxima.